Bom, e quem nunca ficou irritado, sem paciência ou até triste quando a fome aperta? Pois é, essa sensação tão comum no dia a dia vai muito além da falta de comida. O nosso corpo e o nosso cérebro sentem. E o humor responde, é claro, né? Então, para entender o porquê que isso acontece, eu estou aqui agora com a nutricionista Isabel Guzzi, que vai nos dar todas as orientações e falar um pouco mais por que a fome acaba alterando, então, o nosso humor. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, obrigada pelo convite. E que mau humor que a gente fica, né, quando está com fome. Pois Isso é. acontece principalmente porque durante o período prolongado de jejum, né, quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, a nossa glicemia sanguínea ela cai. E o nosso cérebro, a principal fonte, né, o principal nutriente que ele vai utilizar para a funcionalidade dele, né, num todo, porque o cérebro está o tempo todo comandando o nosso organismo. E para que ele faça isso com excelência, ele precisa de um nutriente em maior abundância, que é a glicose. E se eu fico muito tempo sem me alimentar, cai essa glicemia sanguínea porque já está sendo utilizada por muitas horas, o meu cérebro recebe menos. Então ele fica ali nesse modo de emergência, de estado de alerta. Isso faz com que ele ative lá, né, como uma reação, os hormônios que estão relacionados ao estresse. E daí é comum. Eu, particularmente, eu fico estressadíssima quando eu tô com fome, né? Chega a hora de comer, preciso comer, senão o mau humor ele toma conta. Eu acho que todo mundo que está em casa assistindo acaba sendo assim. Então é porque o nosso corpo ele precisa, então, dessa energia, do açúcar, né? Para que a gente consiga exercer as nossas tarefas, fazer o que a gente precisa fazer, sem deixar o humor atrapalhar, isso? Quando a gente se alimenta, né, as horas após as refeições, o nosso organismo vai estar metabolizando aqueles nutrientes provenientes da alimentação e vai estar direcionando para o nosso organismo para onde ele precisa, né? E as fontes de carboidrato ali que são convertidas em glicose, elas são muito enviadas para a funcionalidade cerebral. E se esse cérebro não recebe, eu falo igual um carro quando está no modo reserva. Ele vai o quê? Vai apitar, vai dar um sinal de alerta. Já no nosso corpo, quando ele dá esse sinal de alerta, é o que? A irritabilidade, a fadiga, a falta de concentração, né? Porque a gente acaba aumentando muito o cortisol, a adrenalina, que fazem com que a gente fique, né, nessa falta de concentração, irritabilidade. Então, o nosso corpo ele é muito perfeito, ele sempre dá os sinais de que algo está faltando. Aham. E, Isabel, aproveitando, a gente fala, quando a gente fala em alimentação, a gente fala também sobre rotina. E hoje em dia as pessoas estão assim apressadas, ansiosas e muita coisa para fazer em pouco tempo. E às vezes pulam uma refeição. O que isso pode causar? É muito prejudicial? Como que funciona? O importante é que no cotidiano essa pessoa tente não deixar isso acontecer rotineiramente, né? Sempre estar pulando refeições. Para que a gente consiga ter um maior controle do nosso humor, né, no dia a dia, é importante que na rotina alimentar a gente tenha alimentos que vão propiciar a produção de neurotransmissores, né, que estão relacionados principalmente com o relaxamento, né, a serotonina, a dopamina. Então, se eu na minha rotina coloco ali boas fontes de gordura, né, ovos, peixes, castanhas, as fibras, né, os carboidratos das frutas, então, o meu organismo funcionando bem num cotidiano, se por uma aventura eu fico num período de jejum mais prolongado, hoje não deu tempo, eu tenho ali no meu organismo já uma boa produção dessa serotonina, dessa dopamina, então eu não vou sentir tanto, né, o aumento leve ali daquele cortisol por conta das horas de jejum. Agora, se eu sempre tenho uma rotina de alimentação ruim, né? E fico num período de jejum, então a rotina de alimentação ruim já me deixa mais estressado, mais inflamado, já afeta o funcionamento do intestino, que às vezes esse intestino não funciona, e aí a pessoa fica literalmente enfesada, porque o sistema digestivo como um todo é importante para o humor. Então, se eu pulo muitas refeições, me alimento mal, não tenho o intestino funcionando, não evacuo todos os dias, aí acaba o quê? Aumentando também essa parte da irritabilidade. Então, é importante que no cotidiano tenha uma alimentação correta para que, se eventualmente acontecer de pular refeições, não sinta tanto, porque não vai ter esse aumento tão brusco desse cortisol, né? Vai conseguir segurar. Sim, que daí não é qualquer coisa. Eu vou comer na hora, mas vou comer ali um salgadinho, um lanche improvisado. Tem que ser um alimento saudável para conseguir suprir as próximas horas, é isso? Se você está sentindo, né, eu estou há muito tempo sem comer e eu associo que às vezes seja essa baixa de glicemia, que ficou ali 5, 6 horas sem se alimentar, a gente já começa a ter uma diminuição da glicemia, que ela estava sendo altamente liberada, por conta da alimentação que aconteceu horas antes. Baixou essa glicemia, o meu organismo ele vai entrar em estado de alerta. Então,
Se eu percebi que é isso, come alguma fonte de energia rápida, vai para uma fruta, né? Principalmente ali a maçã, que tem uma digestão rápida, né? E tem a fonte de fibras também. Mas evitar realmente essas beliscadas, porque é isso que acontece quando a gente não tem uma rotina alimentar. É bem isso daí que você falou. Eu preciso de alguma coisa de energia rápida e eu vou no que tá mais fácil, né? Às vezes é melhor a pessoa prefere desembalar do que descascar a fruta. Aham. Mas é o que eu sempre falo, descasca mais e desembala menos. Que aí você vai conseguir controlar muito mais não só o seu humor, mas toda a tua imunidade, né? As tuas reservas boas ali pro teu organismo. E isso até, falando em questão do tipo de alimento que a gente consome, vai dizer muito do nosso humor ali no dia a dia, estresse, ansiedade. Mas para uma pessoa que não tem o hábito de uma alimentação saudável ainda, é importante ela ter um preparo em casa, de repente já sair, vou ficar 10 horas fora de casa. Mas eu vou levar já minha marmita, eu vou preparar já alguma coisa para evitar comprar na rua. Isso é mais recomendado? Com certeza, né? A organização, ela sempre vai te auxiliar para que você não se auto-sabote. Porque a maior parte das vezes onde a gente acaba escolhendo refeições erradas é porque a gente não se preparou em casa. E muitas vezes os pacientes falam, Nutri, o que eu como para melhorar meu humor, ou que seja a minha saúde? Eu falo, decisões. Na verdade, você não come, você escolhe tomar decisões. Então, é importante você tomar essa decisão realmente de se organizar, de perceber, eu vou ficar um longo tempo fora. Então, leva uma fruta, leva uma barrinha de proteína, né, um iogurte, alguma coisa que você consiga comer nesse meio tempo, né, ou se parar em algum lugar, escolher a opção que tenha, né, mais saudável, com menos massa possível, mais recheio proteico, uma carne, para que daí você consiga fazer esse lanche na rua. Mas é melhor sempre se programar para que não aconteça. E olha só, a gente está aqui falando sobre estresse, né, que querendo ou não, acaba levando a gente ali para o mau humor, talvez uma ansiedade, uma irritação mais elevada no dia a dia, no trabalho, em casa, com a família, com amigos. E isso pode ser resolvido com a alimentação. Hoje, assim, Nutri, o que eu vejo? Como eu estou na rua todos os dias, né, trabalhando todos os dias, às vezes as pessoas estão muito estressadas, né, estão muito nas telas, no celular, na correria do dia a dia, não come direito. Eu vou falar por mim também, que às vezes eu pulo uma refeição, daí eu fico estressada, né? Mas estou aprendendo aqui com a Nutri agora. Mas isso tudo pode ser resolvido com a alimentação, que é algo que todo mundo pode fazer em casa. Então, para uma pessoa que ainda não tem esse hábito saudável, como a gente estava falando agora há pouco, que tem uma rotina muito corrida, o que ela pode fazer assim de mais simples, básico, para que a partir de hoje ela já consiga ir melhorando ali a rotina dela para resolver esse problema? É o básico que sempre vai funcionar, né? O famoso arroz, feijão, carne, salada, aqueles alimentos que a gente tem o mínimo processamento possível. Frutas, vegetais, castanhas, carnes, ovos, peixes, né? Os iogurtes, cuidar muito desse intestino. Então, é fazer o básico, evitar, quando for ao supermercado, evitar comprar aqueles alimentos mais industrializados, com muita embalagem, né? Então, para que você consiga no teu dia a dia comer aquilo que vem mais natural possível, né? Uhum. Isso aí você já vai fazendo um cuidado não só da tua parte do humor, mas também da tua parte intestinal, porque a gente não consegue cuidar do nosso humor se o nosso intestino não estiver funcionando, né? Muitos chás fitoterápicos auxiliam muito, né? A melissa officinalis, né? A camomila. Então, todos esses chás calmantes também podem ser colocados na rotina dessa pessoa que está sentindo muita ansiedade, muito estresse, né? Mas é o básico que sempre vai funcionar. O que vem da terra, o que vem da natureza e o que menos vem possível da indústria é o que a gente precisa ficar longe. Nutri, e falando aí sobre esse assunto, para as crianças, mesma coisa em relação à alimentação, a chá, que também pode melhorar ali no dia a dia, reduzir o nível de estresse, deixar ela um pouco mais calma? Com certeza, né? Na alimentação infantil, a gente tem, às vezes, a criança é natural que ela queira conhecer o mundo, que ela queira desfrutar das coisas novas. E ela não tem vontade daquilo que ela não conhece. E muitas vezes a criança só pede por fast food, por balinha fine, que a gente oferta para ela. Então, se a gente não ofertar sempre, essa criança não ter aquilo por rotina, o melhor para ela é o mais saudável, né? Lógico, a gente nunca vai conseguir proibir 100%, né, das coisas industrializadas na rotina do nosso filho, mas ensinar para eles verem os pais
comendo os alimentos saudáveis, saber que a rotina alimentar da família é aquela mais saudável, essa criança ela vai crescer de uma maneira diferente, né? E utilizar os chás da fitoterapia, se a criança aceitar, né, é bem importante também. Algumas manipulações que às vezes a gente consegue estar fazendo com triptofano, com GABA, né, que a gente consegue ofertar para essas crianças também para dar esse relaxamento na hora de dormir, é importante também. Então, sempre com acompanhamento nutricional, sempre individualização de cada pessoa, isso que é bem importante. Fazendo um acompanhamento certinho, né? Com É certeza. isso aí, gente. Nutricionista Isabel Guzzi aqui com a gente, trazendo todas as informações sobre alimentação, que pode melhorar e resolver o nosso problema de estresse e mau humor no dia a dia. Nutri, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um assunto que se a gente pudesse, a gente ficava a tarde toda falando. É verdade.